pensar nessas questões. Então, é meio que de uma forma, não vou falar, é um trabalho quase que preventivo, né, Vivi, assim, e formando, preparando realmente essas famílias com calma. Então, Vivi, comece, já estamos gravando e eu vou aqui continuar no grupo, tá bom? Tá ok. Eu queria fixar, mas acho que já tá maior aí para todos, não tá? Tá, Então tá está. bom. Então vamos lá. Muito bom, gente. Boa noite a todos. Por enquanto, todos que estão aqui, eu acho que eu conheço, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Viviane Baeza, sou diretora aqui da Escola EMAC, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. E como a Valéria, né, bem comentou, a gente pensa, né, sempre em fazer esse encontro com vocês, pais do 5º ano, porque existe agora uma mudança de fase, né, digamos assim, no game dos alunos, né, dos filhos de vocês, que vão vir aí com novos desafios, né, muitas coisas, muitas novidades boas e alguns desafios também, né, desafios tanto para os alunos como também para os familiares, porque vocês vão ter que, né? Vocês vão ver que vão surgir situações ali que é bom, assim, quem estiver preparado já vai estar assim meio caminho à frente, com certeza, né? E já vão, inclusive, saber como lidar ali. Então, enfim, a gente fez essa imagem chique dessa live, né? Para essa live dessa vez, mas eu gosto muito dessa imagem que vem aqui, né? Que é um pouco o que retrata um pouco alguns dos pais, né? Socorro, meu filho está no 6º ano, meu filho vai para o 6º ano. Então, o que virá aqui agora, né? Dessa nova situação? São muitas mudanças. Primeira mudança de ciclo, né? Então, eles estavam no ciclo 1 do fundamental, primeiro ao 5º ano, e eles vão para o ciclo 2 do fundamental, certo? Seria fundamental, o que a gente chama de fundamental, anos finais. Espera aí que tem gente querendo entrar aqui, eu vou permitir. Muito bem, volta lá. Então, agora eles vão para o fundamental, etapa final do ensino fundamental. São 4 anos agora que a gente tem para prepará-los para o ensino médio, tá? Esse é um pouco da forma como a gente pensa o fundamental. São anos de preparação para o ensino médio. Por quê? Porque ensino médio, gente, é outro mundo, tá? É hora que eles vão voar mesmo. A maioria das escolas são escolas grandes, né? Não tem, às vezes, tanto controle ali sobre o aluno, né? Algumas até tem, mas a grande maioria não tem muito. Ali vai ser a fase que eles já vão começar a ter realmente as próprias escolhas, tomar as próprias decisões, enfim, né? Então, a gente tem agora esse período de 4 anos para deixá-los aí autônomos e redondinhos para o ensino médio. E do ensino médio aí é faculdade, trabalho, enfim, o que virá a vida, né? A vidona aí pela frente. Então, essa mudança, então, né? Ela vem recheada de outras mudanças juntos. Então, para a gente falar, então, primeiro um pouquinho da mudança do curso, tá? Então, mudança de curso. Eles vão ter agora, eles vão sair de uma etapa onde ele tem professores pedagogos, tá? Então, são aqueles professores mais voltados ali, às vezes, né, para a questão, para o olhar da pedagogia, para o olhar, muitas vezes, do cuidar, né, que a gente sabe que o pedagogo ele tem essa coisa, né, de cuidar mais, né, até de acompanhar. Pode perguntar, alguém levantou a mão.
Não sei se já tem alguma dúvida. Desculpa, foi sem querer. Ah, tudo bem. Tudo bem. Enfim, mas pode perguntar, tá, gente? Quem tiver, se surgir alguma dúvida aí, vocês podem ficar à vontade. Então, eles vão passar, então, de professores pedagogos para professores especialistas. O que acontece? Fundamental 2 são professores que estudaram aquela área de determinada disciplina, tá? Então, eu vou ter um professor de ciências que cursou licenciatura em biologia, certo? Eu vou ter um professor de história que cursou licenciatura em história. Então, são professores que não têm mais tanto aquele olhar do cuidado, né? Apesar da gente saber que a afetividade, né? E a gente trabalhar isso com os nossos professores auxilia e muito no aprendizado, enfim. Mas eles têm essa formação de especialista, certo? E eles, então, os alunos vão se deparar com um número, assim, quase que dobra a quantidade de disciplina, né? Então, além de português, matemática, ciências, história e geografia, né? Música, arte, educação física, história e geografia vai se dividir, vão ser 2 professores, né? Surge espanhol, por exemplo, aqui na escola, né? Vou dar um exemplo aqui na escola, mas, né? Outras escolas têm outras disciplinas a mais, mas aqui vai entrar espanhol, vai entrar aula de ética, aula de arte com uma professora que é especialista em arte, vai entrar empreendedorismo e educação financeira, vai entrar a robótica, que na verdade ele já tem, mas enfim. Então, vão surgindo outras disciplinas, né? Algumas vão ser divididas com professores diferentes, e eles vão ter que aprender a ser mais ágeis ali na questão de gerenciamento de tempo de aula. Por quê? O professor vai chegar e ele vai ter 50 minutos para dar, né, para trabalhar ali com eles. Ele tem que entrar, ele tem que corrigir tarefa, ele vai olhar, vai dar ocorrência para quem não fez, para fazer a correção na lousa, para passar o conteúdo, tudo isso em 50 minutos. Então, os alunos também vão ter que começar a ter essa velocidade ali maior, né? E aprender a ter esse gerenciamento do tempo de aula. Porque acabou 50 minutos, vai bater o sinal, aquele professor vai embora e vai entrar outro. Acabou aquela disciplina, abre a apostila com outra, né? E isso, às vezes, no Fundamental 1, né? Às vezes, como... agora, no 5º ano deles, né? A gente fez até a divisão dos professores. Mas, às vezes, pode acontecer, né? Então tá, termina aí, depois termina de copiar, depois eu vejo, enfim. Já não vai mais ter como fazer isso, né? Além disso, o conteúdo vai começar realmente a ser mais extenso, né? Porque, como a gente falou, preparação para o ensino médio, né? O ensino médio, quando chega no ensino médio, tudo que já dividiu no Fundamental 2 vai se subdividir ainda mais, né? Então, aí vem mais coisa ainda. Então assim, já eles já vão ali, né, se deparando com essas novas situações. E, obviamente, com maior número de aulas, maior conteúdo, mais quantidade, né, de conteúdo, vão surgir mais tarefas, vão ter mais trabalhos, eles vão ter que ter mais organização com prova, enfim. Então, essas são mudanças, assim, significativas, né, na mudança de etapa do Fundamental 1 para o Fundamental 2, certo? Mas também, além dessas mudanças... Junto a essa mudança do curso, vão começar a surgir as mudanças biopsicossociais, né? Pois eles estão já no início da adolescência, certo? Então,
A maioria deles já deve estar com 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos, né? Nesse período, a gente já tem o início da puberdade, né? E o que seria adolescência? Na verdade, a adolescência, gente, ela se refere, quando a gente fala adolescência, ela se refere às mudanças psicossociais que acontecem, né, com a criança quando ela chega nessa fase, né, nessa faixa etária a partir dos 10, 11 anos. As mudanças físicas a gente chama de puberdade, tá? Então, aquela mudança, né, de aumento dos seios das meninas, crescimento, o surgimento dos pelos, enfim, né, nas axilas, a gente chama de puberdade, na verdade, né? E a adolescência engloba essa puberdade, mais as mudanças psicossociais, que são as mudanças na adolescência, que acho que são que mais dão dor de cabeça, né? Para os pais, certo? Tá, a questão da rebeldia, enfim, eu vou, né, explicar um pouquinho para vocês. Mas o que é importante saber? Não tem uma idade exata para essa entrada na adolescência, né? Isso vai variar de criança para criança, né? Eu vou ter crianças que já estão, já tiveram até algumas alterações importantes, né, da puberdade, por exemplo, a menstruação das meninas, né? Isso é um assim, indicador fundamental da entrada na adolescência para as meninas. Então, eu tenho as meninas que já estão, tenho meninas que estão longe disso, né? Tenho os meninos que, na verdade, essa época ficam bem para trás, né? Porque a gente sabe que as meninas se desenvolvem antes, né? Então, e isso para os meninos também é muito duro, tá? Que eles começam a se sentir completamente inadequados na sala, enfim. Então, essa adolescência que vai começar agora vai marcar, então, essa transição dos filhos de vocês, né? Do estado, né? Do corpo infantil, da cabeça infantil, de criança, para o estado adulto. E é uma fase que não é fácil, tá, gente? Tenho que dizer a verdade. Não tenho filho adolescente ainda. A Valéria já teve, pode até aqui confirmar comigo, mas eu trabalho com os adolescentes há muitos anos, né? Mas que se a gente souber ali como lidar, inclusive se a gente souber, né, como funciona a cabeça do adolescente, a gente começa até a esquentar um pouquinho menos a nossa cabeça com algumas situações, tá? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Mais fácil, menos dolorido, porque é um filho que muda para muitas pessoas. Eu já tive, assim, vários pais falaram: meu filho mudou da água para o vinho, eu não sei que criança que eu tenho em casa agora, né? E é assim mesmo, vão ter, em algumas casas isso vai acontecer, né? Algumas até não, algumas essa transição é mais suave ali, mais branda, digamos, né? Mas algumas a criança começa a brigar muito mesmo, né? Se tranca no quarto, não gosta mais de participar de coisas em família, enfim. Coisas que, gente, são normais, tá? Não estou dizendo que tem que permitir, não, tá? Mas estou dizendo que é normal, enfim. Então, né? Mudanças biológicas. Então, o que acontece? Eles vão começar agora a serem enxurrados ali biologicamente, né? Fisiologicamente, o corpo vai começar a produzir os hormônios sexuais, né? No caso dos meninos, há uma inundação ali de testosterona. A testosterona, o que ela acontece? Ela traz para eles uma maior agressividade,
tá? Então, é comum os meninos nessa fase ficarem mais agressivos, né? E as meninas também têm um aumento do estrogênio, que traz para elas uma maior sensibilidade, tá? Só que isso não acontece, isso que é o mais complicado. Isso não acontece assim gradualmente e nem de uma forma já equilibrada. Vão ter dias que é como se a máquina ali tivesse desregulada, né? Então, vai encher de... Nossa, a gente entrando agora, peraí, gente. Vai encher de... De repente, você vai ver que seu filho tá, nossa senhora, brigando com todo mundo, uma agressividade danada, aquela coisa. No outro dia, ele tá super calmo. As meninas também. Se tranca no quarto, chora, ouve uma música e chora. Você vai perguntar por que você tá chorando? Não sei. Né? Não tem nem motivo, não sabe nem por que tá chorando. Não tem mesmo motivo. Às vezes é questão hormonal, tá? E isso é normal, isso acontece mesmo. Porque o corpo ali está se adequando a esse hormônio. Esses hormônios começam a ser liberados e produzidos. Não que antes não fosse, mas agora vai ser uma quantidade realmente muito maior, certo? Alguma dúvida até aí? Alguém já passou aí por alguma situação dessa em casa, de ver uma mudança de humor repentina, assim? Ou vou seguir, tá, gente? Qualquer coisa vocês me falam. Só coloca no chat para a gente, assim, para eles irem interagindo, para a gente ter uma ideia. Eu não conheço as pessoas, você não está vendo, né? Só para a gente ter uma ideia no chat, se vocês quiserem colocar, quem tem menino e quem tem menina, só para a gente ter uma ideia de quantidades aqui, para ter uma ideia, tá? Bom, então essa puberdade, ela vai trazer essas mudanças que são intensas, né? Vai aparecimento dos pelos pubianos e axilares, tanto nas meninas quanto nos meninos. O aumento das atividades das glândulas, então, essa fase é muito comum eles começarem a ficar com CC, vamos falar bem assim a verdade. Por quê? Porque até quando era criança, ninguém usava desodorante, né? E tava tranquilo. Agora não, agora a gente precisa ficar atento, porque eles vão precisar começar a ter esse cuidado, passar desodorante, porque as glândulas vão começar a trabalhar mais e surge o odor, né, corporal, porque esses hormônios também, gente, são responsáveis, né, pelos odores corporais, que as crianças geralmente não têm, né? A criança pode correr a tarde inteira, que ela tá, muitas vezes tem criança que continua cheirosinha, né? Tá vendo? É isso mesmo, Aleté. Fica irritado, mais grosseiro, enfim. E deixa eu falar uma coisa, eu não dou mais aula no Fundo 2, no sexto ano, mas já dei bastante aula no sexto, né? E aí, uma coisa importante para vocês prestarem bastante atenção nisso, porque eles às vezes não percebem o odor, mas os amigos percebem. E aí é complicado a gente administrar essa, né? Então, às vezes, a gente da escola tem que dar um feedback para o aluno que ele está com CC. Então, assim, observem se eles passam desodorante, principalmente os meninos, que os meninos já não. Eu sei porque eu sou mãe de menino e menino, tá, gente? Os meninos gostam de escovar o dente, a luta é maior os meninos. Tomar banho. E tomar banho e tal. E é importante vocês verificarem se eles estão tendo esses cuidados mesmo, porque daí eles sofrem as consequências de, né, as pessoas não quererem ficar perto. Então, tudo isso é muito importante, porque é mais um problema que ele vai ter que administrar, né? Então, é importante a gente ficar atento a essas questões aí, né? Isso. E aí, assim, na verdade, por que a gente vai falando isso? Porque vocês vão ver que vai começar a surgir na vida deles outras situações além daquela escola, né? Que vão tirar muitas vezes o foco deles exatamente para os estudos, porque vão começar a surgir outras situações, outras preocupações, Interesse. né? Outros interesses que vão tirar ele um pouco, vão tirar deles um pouco ali o foco
só escola no sentido de estudar, enfim, tá? Então, eles também vão ter. Meninos vão ter a mudança na voz, né? Então, a voz começa a ficar grossa, mas também não fica grossa de uma vez. Então, tem hora tá fina, hora tá grossa. Às vezes, uma mesma palavra, ele fala grosso e fino. Então, muitas vezes começam a ficar até com vergonha de falar, né? Desenvolvimento dos seios ou do pênis. A menarca, né? Que seria a menstruação, no caso das meninas. A semenarca, que no caso do menino, né? É o evento de entrada na adolescência, que é quando tem a ejaculação noturna, né? A masturbação, enfim, coisas que vão começar a surgir ali de interesse, né? E o estirão, no caso dos meninos. Então, agora seriam assim, algumas das mudanças físicas, tá? E temos aí, então, as mudanças que são psicológicas, certo? Que já são também, né? Então, o psicológico já vem aí bem afetado por essas mudanças físicas, porque também não é fácil, né? Essas novidades que vão surgindo. Até a gente tem que ver, né? E tentar conversar ali, para não ser porque a gente já teve, por exemplo, menina que chegou a menstruar aqui na escola e que a mãe nunca tinha conversado sobre, né? E a menina estava apavorada. Os pais sentarem para conversar com os filhos e comentarem sobre, né? Para o menino também não acordar, achar que fez xixi na cama, porque, gente, são coisas que às vezes a família não conversa, mas é importante, tá? Porque eles assustam muitas vezes ali, com coisas que eles não sabem o que está acontecendo, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Enfim. Então, para eles saberem também que essas mudanças acontecerão com eles, né? E aí, como eu falei, então, eles entram, né, no estágio do pensamento abstrato, tá? Então, é quando eles já começam a abstrair as ideias, a criar hipóteses, vão surgir, é como se abrisse assim um mundo para eles agora, certo? Então, vão surgir outras coisas interessantes ali, vão surgir a questão até da sexualidade, né? De começar a gostar de um, gostar de outro, enfim. Geralmente é mais pro sétimo que o negócio fica mais intenso ali. Aqui na escola, tá? Não fique tranquilo que aqui na escola não pode ter nada, mas eles vão começar a ter interesse ali num amiguinho, num coleguinha, enfim, né? Isso vai acontecer, não tem jeito, né? Esse novo esquema corporal também traz uma confusão mental, né? Porque daí ele tem que começar a lidar ali com o novo corpo. No caso dos meninos, como eu falei, né? Eles vão ficando mais baixo que as meninas, porque o estirão tem. Virando mulheres, né? Exatamente. As meninas têm corpo de mulher. Exatamente. As meninas sexto, sétimo já estão quase com o corpo formado. Os meninos ainda são. Tem menino que é mais baixinho, tem cara de menino ainda. Enfim, o deles vai ser o estirão, né? Mais para frente, oitavo, nono, enfim. E nessa fase os meninos começam a se sentir, digamos, até inadequados e como se eles fossem deixados para trás, porque as meninas vão, às vezes, ficar de olho em quem? Nos meninos mais velhos, né? Os meninos da sala delas ali são tudo um bando de criança, certo? E isso para os meninos também gera um sofrimento, né? Enfim, então são vários sofrimentos ali que surgem, né? Então a gente vê muito neles essa volatilidade das emoções. Então, uma hora tá bem, outra hora não tá. Eles começam a ficar mais irritadiços, eles começam a ficar, às vezes, mais agressivos,
né? Uma hora eles querem ser criança, outra hora eles querem ser gente grande. E a gente, às vezes, também faz isso, né? Essa confusão de você já é adolescente, você já é moço, não sei o quê. Aí, quando ele quer fazer alguma coisa, fala, não, você não tem idade, você não pode fazer isso, enfim, né? Até a gente também fica nessa coisa, porque eles não são nem mais criança e ainda não são adultos a ponto de poderem cuidar da própria vida ali, né? Então, eles têm essa dor da perda da infância e, ao mesmo tempo, eles começam a perder aquela visão de super pai e super mãe. Então, vocês vão começar agora a ser para eles assim a pessoa que empata. Um pouco isso, tá? Aquele que não deixa nada, aquele que não confia, eles vão começar a ver as coisas que vocês fazem errado, né? Que até então era super pai, super mãe. Minha mãe é ótima, minha mãe é maravilhosa, minha mãe. Não, agora sim, não, minha mãe. Nossa, minha mãe é uma grossa, minha mãe briga com todo mundo. Gente, mas o que acontece? Por que isso é importante? Porque é a forma como eles têm, né, de cortar o cordão ali, de se tornar independente, né? Eles vão começar agora a ver que eles eles têm interesse em fazer as próprias escolhas, né? E muitas vezes eles se sentem presos ao que vocês querem ou aquilo que eles precisam mostrar para vocês mesmo, né? E aí eles vão começar dessa forma, muitas vezes, é a forma que eles encontram para cortar, falar, não, a partir de agora eu vou me tornar quem eu quero ser, seja lá quem eu quero ser. Que eles também não vão saber. E faz parte, né, Vivi, do processo de cortar mesmo o cordão umbilical para a vida adulta. A adolescência vai permitir essa raiva toda que eles sentem da gente, é necessária para que eles meio que desgostem um pouco da gente, para ter coragem de sair de casa um dia, porque senão eles não saem nunca. Exatamente. Né? É psicologia. Né? Então, acho que isso é importante. A gente entender como pai ou mãe, isso é muito importante, porque quando eles às vezes viram para a gente e falam assim, eu não pedi para nascer, né? Essa é uma coisa clássica, não sei quem aqui já falou para os pais, né? Mas quando a gente escuta isso, a gente entender que não é uma coisa pessoal contra a gente, embora pareça, mas sim a forma que ele encontra de o crescimento mesmo, né? Ele falar, essa pessoa não é tão legal assim, para ele conseguir passar por esse processo, né, Vivi? Para ele se tornar independente mesmo, para ele conseguir. É lógico que ele não vai sair de casa agora, mas na verdade é um processo mesmo. Por exemplo, eu tive uma vez, né, uma mãe, a menina entrou já no 7º ano, né? E ela me ligou desesperada, falou: eu não sei o que eu faço, o que tá. Eu acho que a minha filha está com depressão, porque ela me xinga, eu chamo ela para fazer as coisas, ela fala, não quero fazer as coisas com você. Quando eu falo alguma coisa, olha, filha, já estudei aqui, legal, que não dá nem bola, enfim, né? Eu falei, calma, não. E a mãe estava já chorando, achando que a filha já odiava ela. Falei, calma, ela entrou na adolescência, ela está na adolescência, né? É assim, eles vão se trancar no quarto, não quero. Às vezes eles não querem nem mais jantar em família, né? Vai estar no quarto ali. Bom, gente, a gente já foi adolescente, né? Acho que é que a gente esquece um pouco, mas, né? Tinha aquele cantor que você gostava e você botava a música lá e ficava horas sozinho no quarto ouvindo, né? Tem todas essas questões, né? Embora, Vivi, mudou um pouquinho, que na nossa época a gente casava, quer dizer, as pessoas casavam mais cedo, saíam de casa mais cedo. Hoje as pessoas estão demorando mais para sair de casa, né? Saindo com 30, mais para frente. Dizem, inclusive, que a adolescência está indo até os 30. Tá, né? Tá mais longa. Esse processo de desligamento está
demorando mais tempo, mas começa e já deve ter começado para vários de vocês. Se vocês quiserem contar aqui no chat, se já começou isso, a Letéia já disse que sim, né? Já conta para gente. E a diferença também, né, que a gente não pode esquecer, é que na nossa adolescência, né, quando a gente estava em casa, a gente estava dentro de casa. Agora eles estão dentro de casa, mas eles têm o mundo nas mãos. Então a gente tem que ficar de olho, né? Porque o celular hoje eles têm contato com o mundo inteiro, como uma rua. Então a gente tem que ficar tomando conta do que está acontecendo no celular deles, né? Não pode simplesmente, sai daqui, não mexe nas minhas coisas, enfim, não, eu quero minha privacidade. Não, tem coisa que não dá para ainda ter privacidade, certo? Enfim, continuando então, né? Então, eles começam com essas mudanças, mas o que a gente vê, né? O adolescente, ele traz essa coisa de onipotência, né? De tipo, eu já sou grande, mas lá no fundo, ele morre de insegurança, né? Ele morre de vergonha, ele morre. Por isso que, assim, não, eles pedem, às vezes, para deixar longe, para vir andando, porque não quer que a mãe deixe na porta, não quer mais dar mão, vergonha, né? Vergonha pura. Você acha que ele está ali dominando, mas na verdade, no fundo, né? O leão é só um gatinho mesmo. Né? Eles estão ali se descobrindo e eles realmente ainda não sabem quem eles são. E então a gente tem que entender que é uma fase assim complicada para nós, mas para eles também é muito complicado. Tá? E a parte importante também é que agora o grupo vai ter muito mais influência, né? Se bobear do que os pais, né? Então, e aí nessa hora, aqueles pais, né? Que todos os valores que até agora foram passados por vocês, né? Agora é a hora que esses valores vão fazer a diferença, tá, gente? Pode parecer que não, mas eles vão estar, quando eles estiverem longe de vocês, eles vão estar ouvindo a vozinha, né, da mãe ou do pai ali, com os valores morais que vocês trouxeram até agora, tá? Mas o grupo vai fazer, vai subir o topo ali na hierarquia ali da influência. Então, o que os colegas acham vai ser muito importante, né? Se ele entrar num grupo determinado que todo mundo se veste de, sei lá, calça xadrez e blusa branca, ele vai vestir assim todo dia, calça xadrez e blusa branca, né? Se todo mundo gosta de K-pop, eles vão começar a ouvir K-pop. Então, assim, o grupo vai trazer as influências e eles vão na onda, tá? E aí, eu gostava do Menudo. Isso sempre foi, né? Então, toda adolescência é marcada aí, né? Por um grupo aí. Agora eu acho que é K-pop, não sei se eu tô por fora, mas eu vejo muito as meninas, né? Os meninos, e o funk, né, gente? Que, pelo amor de Deus, isso aí eu não sei como fazer. Não sei se exatamente, bem lembrado. Os influencers, hoje em dia tem os influencers, os youtubers, aquele povo que fica jogando, né? Faz live de jogo, e aí eles querem ficar horas, e aí eles jogam entre eles, enfim. Né? Então, o grupo vai passar a ter muita influência sobre eles, tá? E às vezes não adianta de falar, nossa, você vai sair assim, de calça xadrez e blusa branca? Não adianta, gente. Eles vão sair assim. Se o grupo dele acha legal, ele vai sair. Esquece, certo? Enfim, mas então eles nessa fase, né, agora vão estar, na verdade, muito frágeis e muito e se sentindo mesmo, a autoestima cai bastante agora na fase da adolescência, tá? Então, e eles, como eles têm a questão da onipotência
e do egocentrismo, eles acham que tudo é um pouco em torno deles mesmos. Então, por exemplo, se eles acordam e tem uma espinha, eles acham que todo mundo vai olhar para eles e ver aquela espinha. Então, eles já não querem nem sair de casa. Muitas vezes as pessoas nem vão ver a espinha. Às vezes é uma espinha minúscula aqui, que ninguém vai ver. Mas para ele já está, né, do tamanho da cara inteira. Agora, imagina, se ele acorda, vê uma espinha, né, que ele já acha que está desse tamanho, que na verdade não está, mas na visão dele, né, e vai todo mundo reparar, e vai todo mundo achar estranho. Como é que essa criança vem para a aula? Né? Como é que ele... na espinha. E pior, e se a mãe ou o pai for assim, nossa, essa espinha tá um horror. Nossa, aí lascou o dia dele. Aí esquece. Né? Ele vai vir, mas sim, vai ficar a aula inteira, vai enfiar o capuz ali, se bobear, né? E dali ele não vai sair. Então, essas questões é só para vocês entenderem que cai rendimento, tá? Cai rendimento, cai nota, surge nota vermelha. Porque, gente, vão surgir outras coisas na cabecinha deles. Eles estavam até agora pensando o quê? Vou para a escola, estudo, brinco com os amigos, vou embora. Agora eles surgiram milhões de outras coisas, vão surgir ainda mais, né? Que vão começar a trazer aí algumas dificuldades ali na organização, tanto de pensamento quanto na organização física mesmo. Alguém levantou a mão? Querem perguntar? Eu acho que levantou, mas abaixou. Certo. Então tá. Vou continuar, tá, gente? Não. Não senti. Na verdade, o que a gente sentiu pós-pandemia? Mais adolescentes adoecendo mentalmente, tá? Então, o que a gente começou a ver? Crianças tomando medicação, né? Psiquiátrica, então remédio para ansiedade, remédio para depressão, né? Isso aumentou bastante depois da pandemia. Antigamente a gente não via tanto. Então, assim, tinha aluno que trazia para tomar no intervalo, remédio, né? Que tem que tomar, sei lá, acho que resolveu tomar todo dia na hora do lanche, aí trazia para tomar. Então, essas coisas a gente começou a perceber. Mas, assim, nas características da adolescência, não tivemos mudança, tá? Os adolescentes continuam sendo adolescentes da mesma maneira, né? E aí, esses cuidados... Pode falar. Uma coisa? Até eu vou perguntar como professora curiosa. Você percebeu, porque logo na volta da pandemia, o que a gente percebia é que o sexto ano, principalmente, ele voltava muito dependente, quase como se fosse um quarto ano. E nós, como professores, a gente tinha muita dificuldade, porque a gente estava acostumado a receber um aluno de final de quinto, né? Isso você percebeu que já está voltando para a normalidade? Ou ainda eles estão dependendo? Sim, não, eu acho que está voltando um pouco mais. Já está um pouquinho mais, eles já estão um pouquinho mais autônomos ali. Legal, né? legal. A gente viu mesmo essa dificuldade de dependência e uma dificuldade ali de socialização também, né? Crianças que não sabiam mais conviver, e crianças que queriam conviver muito na hora errada, né? E isso também a gente viu que tá dando uma normalizada ali também, né? Mas essa questão da autonomia é importante. Eu acho que, como agora eles já estão há 2 anos, pelo menos, inteiros na escola, né? Já tá normalizando mais, né? Mas, enfim, com todas essas mudanças, aqui na escola, a gente já sabe que a gente tem que receber o sexto ano com maior acolhimento, né? Principalmente os professores que são especialistas, né? Com maior acolhimento e pensando muito na questão, né, do vínculo e das relações de confiança. Pode perguntar. Oi, Vivi, boa noite. Oi, boa noite. Saindo até um pouco dessa questão,
ainda no caso da pandemia, a questão pedagógica que me preocupa muito, porque a impressão que dá é que o retrocesso que eles tiveram está muito lento para voltar à normalidade. E nessa sequência que você passou, que eles vão ter uma carga maior, né, no ensino, na questão dos professores, 50 minutos de aula, eles precisam saber gerenciar tudo isso. Isso me preocupa. Eu acho que, às vezes, pode ser que eles tenham alguma falha aí no meio do caminho por conta desse retrocesso que eles tiveram, né? Olha, pode acontecer, mas está sendo pontual, tá? Não são todas as crianças. Por quê? A gente sabe que a matemática e a língua portuguesa, né? Principalmente, elas são cumulativas. Então, muitas das coisas que eles aprenderam primeiro, segundo ano, eles vão usar no fundamental. Mas o quinto ano, o sexto ano, principalmente no começo, a Valéria, né, tá aí, que não vai me deixar mentir que ela já deu aula, muita revisão, né? Então, eles vão rever agora no começo, eles vão rever em português e matemática o que foi trabalhado, tá? Então, o que ficou de lacuna vai poder ser sanado ali. Tá? Agora, tem uma coisa que ela falou, Vivi, desculpa. Tem uma coisa que ela falou que, assim, eles vão falhar, e vai ser normal, por exemplo, vão esquecer de fazer tarefa, porque eles vão ter que se organizar muito mais com essa quantidade de professores e tarefas que os professores vão dando. Então, vai ser normal, mas também é um processo, eles não vão deixar de ser aluno do quinto ano um dia e virar super alunos do sexto no outro. Eles vão ter que acostumar com o sexto. Então, os professores, aí estou falando, porque, né, a gente também começa a ir soltando a rédea ali, a gente fica mais próximo e vai soltando, forçando eles a ficarem mais autônomos, entende? Exatamente. Na verdade, é bem isso. Num primeiro momento, a gente vai estar ali acolhendo, né, criando um vínculo e observando mais de cima, tá? Então, eu falo até para os professores, coisa assim, que no Fundamental 2 a gente já não faz. Vê se copiou tarefa na agenda, né? A gente não faz mais isso no Fundi 2. Mas no começo do sexto, a gente faz, né? Olha se copiou. Por quê, gente? Porque eles vão precisar de ajuda na organização e na autonomia. Aquela criança que já tem autonomia, tá maravilhoso. Mas ela também vai precisar de uma supervisão, não vai dar para largar, tá? Até os que já estão sozinhos ali, que não precisa mais tanto, de vez em quando é bom dar uma olhadinha. Por quê? Porque surge a dificuldade na organização, tá? Então, criar o hábito de estudo diário, falar para eles fazerem a tarefa, mesmo que a tarefa seja, porque, por exemplo, história, eles tem às vezes 2 aulas de história na quarta-feira, e eles só vão ter as 2 aulas depois de novo na outra quarta. E aí eles anotam a tarefa para outra quarta, certo? Né? Que é o dia da entrega. Enfim, se ele deixar para fazer na quarta-feira, na terça-feira, né, no dia anterior, pode ser que na terça surja tarefa de história, de português, que tem aula todo dia, matemática, que tem aula todo dia, e uma matéria que tem aula terça e quarta, por exemplo. Né? Então, já vão ser 4 tarefas. Então, ajudá-los nessa questão da organização de não deixar acumular atividade, não deixar acumular trabalho, né? Arrumar mochila à noite. Colocar o horário no quarto para arrumar a mochila à noite, para eles não ficarem trazendo todo o material, porque é impossível trazer todo o material já não fica mais na escola, né? Enfim, então eles têm que ter essa organização para não ficar carregando um monte de peso, né? E a gente trabalha com eles aqui, né? A questão da autonomia, das assembleias, né?
das regras ali. Então, sempre eles participando, que é um trabalho que a gente já faz, na verdade, né? Mas a gente dá andamento. E agora eles vão começar a entender melhor até, né? Porque cognitivamente eles já vão ter essa capacidade de entender melhor os porquês das regras, né? Os princípios por trás de cada regra. Então, que a gente chama do pensamento abstrato, certo? Então, nessa fase, as assembleias começam a ser uma aula na matriz, que vai ajudá-los muito, a turminha deles aí, vai ajudá-los muito, né, na questão do grupo e de ajudá-los, né, a cada vez mais se descentrar para uma autonomia. E trouxe aqui uma ata para vocês, mas eu vou até passar. E a gente começa também a trabalhar com eles a autoavaliação, tá? Então, todo bimestre, eles vão sentar, vão receber os registros, né, de ocorrência diário, e aí eles vão analisar e criar metas de um bimestre para o outro. Então, o que eles podem melhorar, o que eles precisam melhorar, e como eles acham, né, quais estratégias que eles vão usar para melhorar aquilo que eles acham que precisam. Então, se eu estou ali, estou vendo, o aluno recebe ali muita falta de tarefa, ele está perto da sala ali, ele está com um disparado, né, o dobro de falta de tarefa. Então, ele vai, né, ver que ele precisa, ó, prometo é ótimo, prometo fazer todas as tarefas e atividades que forem propostas, né? E aí a gente pergunta, né? Como que você vai fazer isso? Qual vai ser a sua estratégia? Você vai colocar um alarme no celular para te lembrar de fazer tarefa, olhar a agenda todo dia, né? Você vai ter um horário fixo para você sentar e ver o que você tem para fazer, enfim. E aí a gente auxilia, né, nas estratégias para que eles, todo bimestre, né, consigam ir melhorando. E lembrar, gente, que a ocorrência, né, o registro da ocorrência, ela não é uma sanção, ela não é um castigo, ela é um registro, né? E ela não pode se tornar uma questão expiatória, porque se eu não tiver ali bem combinado com a criança, né? Aquela questão de escolha e consequência, né? Que é o normal da vida. A gente faz a escolha, toda escolha vai ter uma consequência, ou uma consequência boa, ou uma consequência ruim, né? Dependendo de cada escolha. Então, ele entender que a consequência, né? Ele tem que pensar na consequência daquela escolha e não fazer, porque ele vai ter um castigo que muitas vezes não tem relação, né? Isso vai trazer para ele muito mais regulação do que simplesmente eu castigá-lo por castigar. Não sei se deu para entender muito bem, mas assim, num exemplo, né? Você combinou ou você já deixou combinado ali que não que ele precisa estudar quando tem uma prova, certo? Ele precisa estudar antes de ter uma prova. Ele já sabe, ele precisa. É uma questão de responsabilidade, correto? Qual vai ser a consequência se ele não estudar? Ele vai ter nota baixa, certo? Aí ele faz, além disso, não estuda, não tem o hábito de estudar. Nota baixa numa prova, nota baixa na outra prova. Junta tudo, recuperação. Quer dizer, já a consequência de quem não cumpre com o que é de sua responsabilidade é a recuperação, certo? Então, assim, eles precisam lidar com isso também, né? Às vezes é importante esse aprendizado. Melhor ele ficar de recuperação do que vocês ficarem tomando conta se ele está estudando todo dia, sentando com ele do lado, entendeu? Então, é um momento que a gente vai ter que achar ali o equilíbrio entre tomar conta e largar a mão,
tá? Nós não vamos poder ainda largar a mão de uma vez, mas eu também não posso ficar tomando conta de tudo. E aí que tá a dificuldade. É uma Que a transição, né? Lembrar não é fácil, a gente está na transição para o ensino médio. Se lembrar disso, assim, que eles vão ficar com 15, 16 anos, é uma transição. Então, a gente ainda está próximo, mas não podemos ficar igual a educação infantil Fundi 1, né? Da Exatamente. educação infantil para o Fundi 1, a gente já não limpa no banheiro, a gente já não faz um monte de coisa que a gente tinha que fazer na educação infantil. No Fundi 2, a gente já não vai fazer mais um monte de coisa que a gente olhava no Fundi 1. De repente, ficar olhando toda hora as coisas. A gente tem que confiar neles, né? Porque eles têm que ter autoestima, eles têm que ter autoconfiança para eles chegarem bem no ensino médio, né? Como seres humanos. Não estou nem falando de nota, como seres humanos, Não, né? Seres humanos, que essa é a nossa preocupação, na verdade, né? Conteúdo, hoje em dia, ainda mais com inteligência artificial, gente, vai ter uma revolução aí que a gente não faz nem ideia, né? Em relação a conhecimento. Agora, a nossa preocupação aqui é prepará-los para a vida que eles vão ter que lidar. E a gente, como adulto, a gente sabe, é frustração, né? É boleto chegando, é trabalho para fazer que o chefe dá de última hora, a gente às vezes tem que fazer cara de sorriso, é trabalhar com gente que muitas vezes a gente não tem afinidade, enfim, é mais do que não, é mais nãos do que sim, né? E por aí vai. Então, a gente quer prepará-los para serem pessoas autônomas, com autoestima, responsáveis, que lidam, sabem lidar com desafios, né? E que vão buscar sozinhos o próprio sucesso, independente do que seja sucesso para eles, né? Porque a gente sabe também que para cada um sucesso é uma coisa, certo? Então é o que a gente quer, crianças que saiam daqui e que busquem a vida que querem ter, né? Fazendo as melhores escolhas para si, tá? Então, essa é a ideia. E aí, esses 4 anos servem para isso. Mas o 6º ano, neste começo, né? A gente precisa saber que não dá para largar totalmente, mas eu também não posso ficar só muito tomando conta, porque aí ele vai criar uma dependência, né? Então, e a escola é uma parceira, né, Vivi? Eu acho que eu contava muito com a escola nessa parceria, assim, com dúvida com relação ao que fazer, porque dentro da escola tem pessoas especializadas na adolescência para ajudar, para baixar a nossa ansiedade como mãe, como pai, né? E a gente chega a hora que às vezes tem até a sensação que vai enlouquecer, porque a gente quer resultado de nota, mas não dá para eles darem o resultado. Então, assim, nós não queremos apavorar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente, na verdade, quer que vocês busquem ajuda da escola, busquem ajuda de outras pessoas que têm filhos na mesma faixa etária, que vejam a escola como uma parceira, né? Quando a escola virar e falar assim, deixe ele levar a ocorrência, ele precisa sentir a consequência de não fazer uma atividade. Lá no seu trabalho, se você não entregar uma atividade, às vezes você é mandado embora. Aqui ele só leva uma ocorrência. Ele precisa perceber essas consequências. Aonde? Ainda bem que ele erra na escola. Na escola é para errar. É para errar e aprender, errar e aprender. E isso vai ser mais frequente agora, né? Porque eles vão ter outros interesses. Então, busquem apoio. E vão começar a fazer as escolhas deles, né? Escolhas deles. Busquem pessoas que vocês possam ter como referências, psicólogos, existem aí nas redes sociais. A Vivi sempre tem aí os vídeos do Léo Freiman, né? O Rossandro Kringel também é ótimo. Então, assim, buscar apoio, porque não é uma fase fácil. Filho não nasce com receita, poderia, seria ótimo, mas não nasce, né? Uma dica, quem fala muito sobre adolescência é uma psicóloga que chama Roseli Saião, tá? Ela fala bastante sobre adolescência, então também é legal quem conseguir segui-la, né? Porque é uma fase diferente agora que vai surgir, né? E é legal, assim, ter o conhecimento vai ajudar vocês, né? Bastante, até para entender realmente que não é uma questão pessoal, é uma questão de crescimento, e para compreender eles também, né? Nos erros que surgirão aí, gente.
os erros que surgirem na escola serão erros brandos e a gente vai consertar aqui, né? E é bom que aconteça aqui, que depois, quando acontece no ensino médio ou quando eles estão já mais adultos, né? Aí é mais difícil consertar, né? Eu já passei. Né, Vivi? Eu acho que assim, se eu pudesse, como mãe, falar alguma coisa, é assim, é o momento, se não se aproximou muito, se aproxime agora do seu filho, porque depois no ensino médio você não consegue mais. Super importante. Tá? Você não consegue mais. Então, assim, se você for criar o hábito de jantar, comer junto, conversar, ainda vai ser agora, ainda tem alguma chance. No médio já não dá mais. Então, estejam muito presentes, né? Vou até pegar um negócio que eu tenho aqui, que é muito legal, enquanto você vai falando aí, que é o puxa assunto em família, que eu comprei, meus filhos estavam no Fundo 2. Ah, legal. Na verdade, assim, a gente tem que agora entender e se policiar, principalmente na questão do erro, né? Que se eu repreendo muito toda vez que meu filho erra, ele vai ter dificuldade e não vai ter abertura para trazer os assuntos, né? Que vão deixá-los ali, vão deixá-lo preocupado, né? Então, analisa aí que abertura que você tem, né? Para o seu filho trazer o erro. Ele conversa numa boa, quando ele faz alguma coisa errada, ele vem contar, né? Porque ele vai fazer algumas coisas erradas e se vocês têm essa abertura, vocês vão poder ficar mais tranquilos, porque quando eles forem adultos ou forem para o ensino médio, quando tiver um pepino ali que ele não souber resolver, eles vão correr para você, né? Então, isso é importante. E, na verdade, era isso, gente, né? Eu falei do equilíbrio entre dar autonomia e, enfim. Vou mostrar para vocês, é uma caixinha que chama Puxa Conversa em Família, que, assim, às vezes a gente não sabe nem o que a gente pergunta, porque nós já não estamos mais adolescentes, são cartinhas aqui. Aí você pode, de repente, num jantar, falar assim, fulano, quem você acha que é a pessoa mais divertida da família? Aí ele vai contar, eu acho que é a Viviane. Mas por que você acha que é a Viviane? Aí pronto, já rolou um assunto. Mas às vezes é legal também, assim, chamar para ver um filme. Também, né? as séries que eles assistem juntos. Sentar para assistir, perguntar, né? Conta um pouquinho aí. Então, ter também esses momentos, assim, de contato maior, né? E a questão, né, da repreensão. Então, claro, quando ele erra, se é uma coisa grave, a gente tem que conversar, né? Mas perceber se tem essa abertura para que ele te traga, né? Uma coisa que ele fez errado ou muito feia, porque se ele sente essa abertura, se ele acha que ali ele vai, mesmo sendo repreendido, ele ainda vai ser acolhido de alguma certa forma, eles vão saber que vão poder contar, né? Enfim, gente, eu falei para a Valéria que eu ia fazer uma live de 50 minutos, já deu 1 hora. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, não sei se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer perguntar, se alguém depois quiser entrar em contato diretamente, mas saibam que, assim, como a Valéria falou, a escola é parceira, né? É um processo que a gente entende bem. Então, nossa, Vivi, é normal isso? Aconteceu isso, é normal? Ou eu vou falar, não é, né? Procura um especialista, enfim. A gente não orienta só na parte pedagógica, não. A gente gosta de orientar também, né? Nas questões parentais, a gente estuda para isso. Então, também sintam-se à vontade, né? E estejam preparados. Comecem a ler, comecem a procurar artigos sobre, porque a gente passa pela adolescência, mas é incrível como a gente esquece, né? Da gente nessa fase. As coisas, as inseguranças que a gente teve, né? As dificuldades que a gente teve, enfim. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? E é isso. Espero que vocês tenham parado para refletir em alguma coisa, aprendido alguma coisa, ou, né? Enfim, tenha mudado alguma coisa aí
no pensamento de vocês. Mais uma vez, estou à disposição. Ninguém tem pergunta nenhuma? Estou até preocupada. Será que eles estão em choque? Também, ou eles estão em choque, ou tá tudo bem. Enfim, depois vocês me contam. Tudo bem, gente? Vocês estão aí ainda? Que vocês estão de câmera fechada. Que bom. Gostaram? Estão mais tranquilos ou gerou alguma angústia? Ninguém respondeu. Nem tranquilidade, nem angústia. Não sabe. Tudo bem. Bom, eu no meu caso, para mim é mais tranquilo que o meu é o mais novo que está estudando aí, né? É verdade, Jussara. Você já passou por 3. Antes, 3. É o 4 agora, então, para mim, a gente sabe como que é. Assusta às vezes também. A Jussara é veterana. Quem tiver dúvida pode perguntar para ela também. Também. Mas às vezes a gente se vê em saia justa também, viu? A Vivi sabe. Né? Porque eles são diferentes. Nenhum adolescente é igual ao outro, né? É igual ao outro, é verdade. Cada um passa pelo processo de uma forma. Mas vocês já sabem, se surgir rebeldia, né? Paciência. Se eles começarem, né, a ficar aí muito irritadíssimos, paciência. Claro, a gente também não vai aceitar qualquer coisa, né? Vocês também têm que botar o limite ali, botar a ordem, né? Mas não chorem, não acham que eles te odeiam, não gostem mais de vocês, porque não é isso, tá, gente? É só adolescência. E o objetivo é exatamente isso que o Alexandre colocou aí, ó, abriu a cabeça para muita coisa, né? Isso. Acho que é exatamente isso, é abrir a cabeça, ver que vocês ainda estão no 5º ano, tem aí alguns meses, né, para ir pensando sobre, para ir lendo, para se aproximar, né? Porque saber mais e saber que vai começar a surgir uma criança diferente aí, tá? É isso. Viu, Vivi? Oi? Então, uma coisa que eu queria até passar como experiência, a importância da parceria dos pais com a escola. Porque eu já tive alguns problemas, né, assim, não tão graves, mas que eu pude contar muito com a escola, né, em todos os momentos, porque eu acho que para a gente resolver, a gente não pode jogar responsabilidade na escola, porque a escola também não tem obrigação mas a gente pode contar com a escola como parceira, porque a gente coloca o problema, né, e vocês estão sempre ali, vamos resolver dessa maneira, a escola dá um feedback, a gente dá um feedback para a escola, e assim a gente consegue resolver, seja problema psicológico, problema pedagógico,